O brilho do sedã de luxo, um modelo alemão importado que custava mais do que a maioria dos habitantes de Vila Esperança ganharia em uma vida inteira, era uma afronta silenciosa à simplicidade da velha paróquia. O carro parou junto ao meio-fio, o motor morrendo com um zumbido quase imperceptível. Do banco do motorista saiu um homem que era a personificação do sucesso. Arthur Dantas, o fundador e CEO da Dantas Construções, uma lenda no mundo dos negócios, cuja face estampava capas de revistas e jornais. Vestia um terno de linho italiano que parecia ter sido costurado em seu corpo, e em seu pulso um relógio suíço reluzia discretamente sob a luz do fim de tarde. Para qualquer um que o visse, Arthur era um titã, um homem que havia dobrado o mundo à sua vontade. Mas o pastor Samuel, que o observava da janela de seu escritório, não via o terno, via o homem. E o homem estava se desfazendo por dentro. Não era a primeira vez que Arthur Dantas visitava a igreja. Suas doações eram generosas, quase lendárias. Ele havia financiado a reforma do telhado, a troca dos bancos e o novo sistema de som. Suas visitas, no entanto, eram sempre rápidas, impessoais, quase transacionais. Ele chegava, assinava um cheque poupudo, trocava algumas gentilezas forçadas e partia, deixando para trás a aura de poder e a gratidão da comunidade. Mas hoje era diferente. Ele não veio em um domingo de evento, nem em um dia de caridade. Ele veio em uma terça-feira cinzenta e silenciosa, sem aviso, e sua postura não era a de um benfeitor, mas a de um réu se aproximando de seu julgamento. As mãos que assinavam contratos de milhões de reais tremiam levemente ao fechar a porta do carro. Seus ombros, normalmente largos e imponentes, estavam sutilmente curvados, como se carregassem um peso invisível. Pastor Samuel o recebeu na porta, como fazia com todos. Arthur, que surpresa agradável! Seja bem-vindo. A voz do pastor era calma, um porto seguro em meio a qualquer tempestade. Arthur tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta de dor. Pastor, desculpe vir sem avisar. Eu posso falar com o senhor por um instante? Em particular, ele não precisava pedir. O pastor já havia visto aquela expressão antes, nos olhos de soldados voltando da guerra, de viúvas recentes, de homens que haviam perdido tudo. Era o olhar de uma alma em estado de sítio. Conduziu-o ao seu escritório, o mesmo cômodo com cheiro de livros antigos e madeira polida. Arthur Dantas, um homem acostumado a salas de reuniões panorâmicas no topo de arranha-céus, pareceu encolher na cadeira de couro gasta, em frente à mesa do pastor. O silêncio se instalou por um longo minuto, quebrado apenas pelo tic-tac de um velho relógio de parede. Arthur olhava para as próprias mãos, entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele parecia estar travando uma guerra interna, decidindo se recuava para a segurança de sua vida dourada ou se finalmente se lançava no abismo da verdade. Eu imagino que o senhor deva pensar que eu vim fazer mais uma doação, começou Arthur, a voz rouca, estranha a si mesma. Gostaria que fosse tão simples. Gostaria de poder assinar um cheque e fazer esse sentimento ir embora. Que sentimento, meu filho? Perguntou o pastor, com a serenidade de quem já navegou pelos mares mais turbulentos da consciência humana. Arthur finalmente ergueu o olhar, e nos seus olhos, o pastor viu um oceano de tormento. Culpa, pastor. Uma culpa tão antiga e tão profunda que envenenou cada vitória da minha vida, cada tijolo dos meus prédios, cada centavo na minha conta bancária, cada aperto de mão e sorriso que recebi. Tudo está manchado. Ele se inclinou para a frente, a fachada de milionário inabalável completamente desmoronada. Agora, ali estava apenas um homem, nu em sua angústia. Meu nome, minha fortuna, o respeito que as pessoas têm por mim. Tudo isso foi construído sobre a ruína de outra pessoa, sobre um segredo obscuro que eu enterrei há 30 anos, sob camadas e mais camadas de sucesso e mentiras. A intensidade em sua voz fez um arrepio percorrer a espinha do pastor. Aquilo não era uma confissão de adultério ou de uma negociação desonesta. Aquilo era algo primordial, a confissão de um pecado fundador. Arthur respirou fundo, o ar tremendo em seus pulmões. Eu não sei se Deus ainda ouve homens como eu, mas eu preciso contar a alguém antes que isso me consuma por completo. Antes que a podridão que está dentro de mim venha à superfície para que todos vejam.
Ele olhou nos olhos do pastor com uma sinceridade brutal e desesperada. Pastor, eu não vim aqui pedir perdão. Isso eu já sei que talvez não mereça. Eu vim saber qual é a minha sentença. O pastor Samuel uniu as mãos sobre a mesa, o seu olhar nunca se desviando do rosto atormentado de Arthur. A palavra sentença, dita por aquele homem que parecia ter o mundo a seus pés, ainda ecoava na sala. Uma sentença, Arthur, só pode ser dada quando o crime é conhecido, disse o pastor, a voz calma, mas firme. Comece do início. Leve-me de volta ao momento em que essa culpa nasceu. Nenhuma árvore apodrece da noite para o dia. Mostre-me a semente. Arthur fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, era como se 30 anos de sucesso e poder tivessem sido varridos de sua expressão. O homem na cadeira já não era o magnata Arthur Dantas. Era o jovem Art, um rapaz magro, faminto e cheio de uma ambição que beirava o desespero, vindo de um lugar que ele tentou apagar do mapa de sua memória, a Vila Cinza. Para entender o que eu fiz, o senhor precisa entender de onde eu vim, começou Arthur, a voz agora mais baixa, quase confidencial. Eu não nasci em berço de ouro. Nasci na poeira. A Vila Cinza era um bairro esquecido nos arredores da cidade grande, um labirinto de ruas sem asfalto e casas inacabadas. O cheiro de lá era uma mistura de esgoto e desesperança. Meu pai era um operário de construção civil, um homem bom, honesto, que morreu de exaustão com as mãos cheias de calos e os bolsos vazios. Minha mãe fazia faxinas. Eu cresci vendo a dignidade dele ser esmagada dia após dia pela falta de dinheiro. E eu jurei, pastor, eu fiz um juramento a mim mesmo, que eu não teria o mesmo destino. Eu sairia daquela lama custasse o que custasse. Ele fez uma pausa, perdido na memória daquele juramento juvenil. E eu não estava sozinho nesse sonho. Eu tinha um amigo, mais que um amigo, um irmão. O nome dele era Bruno. Um brilho fugaz de carinho passou pelos olhos de Arthur, rapidamente substituído por uma sombra de dor profunda. Bruno era o oposto de mim. Eu era a ambição. Ele era o brilho. Eu era a força. Ele era a mente. Ele era a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Via o mundo em fórmulas, em estruturas. Enquanto eu via um terreno baldio, Bruno via o potencial para um prédio, calculando a tensão e a resistência dos materiais apenas com o olhar. Nós crescemos juntos, estudamos juntos em escolas públicas caindo aos pedaços e entramos juntos na faculdade de engenharia, com bolsas de estudo que conquistamos com unhas e dentes. Arthur se ajeitou na cadeira, mergulhando mais fundo na história. Foi na faculdade que o nosso futuro começou a tomar forma. Bruno, em suas noites insones, desenvolveu algo revolucionário, uma nova fórmula de concreto. Não era apenas concreto. Era mais leve, mais resistente e, o mais importante, usava em sua composição materiais reciclados e de baixo custo, o que tornava qualquer construção incrivelmente mais barata e rápida. Era a galinha dos ovos de ouro. A nossa passagem de saída da Vila Cinza. Nós a chamamos de Fórmula Argus. Nós passamos noites e mais noites no laboratório improvisado na garagem da casa dele, testando, aprimorando. Ele era o gênio por trás da química e eu era o vendedor. Eu tinha o dom da palavra, a cara de pau. Eu sabia como transformar a genialidade dele em um negócio. Por um momento, a paixão daquele tempo reanimou o rosto de Arthur. E nós conseguimos. Depois de anos de tentativas e portas na cara, conseguimos uma reunião. Não era qualquer reunião. Era com o Dr. Valdemar, um dos maiores investidores do setor imobiliário do país. Um homem conhecido por farejar uma boa ideia a quilômetros de distância e por não ter paciência para amadores. Era a nossa única chance. Teríamos 10 minutos para apresentar a Fórmula Argus e mudar nossas vidas para sempre. A pressão era imensa. Se conseguíssemos aquele investimento, poderíamos patentear a fórmula, montar nossa própria empresa e, finalmente, dar aos nossos pais a vida que eles mereciam. Foi então que a narrativa de Arthur mudou. O brilho de esperança em seus olhos se apagou, dando lugar à escuridão que o trouxera até ali. Na semana anterior à apresentação, estávamos fazendo os testes finais de estresse, uma última verificação, e foi aí que o inferno começou. Bruno descobriu uma falha, uma anomalia na fórmula. O pastor permaneceu em silêncio, sentindo a virada na história, o ponto de inflexão que definiria o destino de dois homens. Não era algo que acontecia sempre, continuou Arthur,
a voz tensa. Era uma falha rara. Sob uma combinação muito específica de alta umidade e vibração de baixa frequência, a estrutura molecular do nosso concreto perdia sua coesão. Ele não desmoronava de uma vez. Ele apodrecia por dentro, lentamente. Podia levar anos, mas era uma falha catastrófica. Uma ponte construída com a fórmula Argus poderia eventualmente ceder. Um prédio poderia ruir. Arthur esfregou o rosto com as mãos, como se tentasse apagar a lembrança. Bruno ficou devastado, mas sua integridade era inabalável. Ele disse: "Nós não podemos apresentar isso. Precisamos cancelar a reunião, voltar para a prancheta e consertar a fórmula. Leve o tempo que levar. Ele era a alma do nosso pacto, a parte nobre. E eu entrei em pânico. A confissão estava chegando ao seu cerne. Cancelar? Aquela era a nossa única chance. Dr. Valdemar nunca nos daria outra. Eu vi o rosto do meu pai cansado e derrotado. Eu senti o cheiro da Vila Cinza querendo me engolir de volta. E eu discuti com ele. Argumentei que a falha era teórica, uma chance em 1 milhão, que poderíamos pegar o investimento e usar o dinheiro para consertar a fórmula secretamente, antes que qualquer projeto fosse realmente construído. Ninguém precisava saber. O conflito era claro. A integridade contra a ambição. A verdade contra o sonho. Nós tivemos a pior briga de nossas vidas na noite anterior à apresentação. Gritei com ele. Chamei-o de covarde, de idealista. Disse que ele queria nos condenar a continuar na miséria por causa de um "e se". Ele, com aqueles olhos calmos e cheios de decepção, me disse que um sonho construído sobre uma mentira era um pesadelo esperando para acontecer. Ele disse que, se eu fosse àquela reunião no dia seguinte, seria sozinho, e que ele contaria a verdade a quem quisesse ouvir. Ele não ia permitir que sua invenção pudesse um dia machucar alguém. Arthur fez uma longa pausa. O peso daquela noite de 30 anos atrás, preenchendo o escritório do pastor. O ar ficou pesado, carregado com a eletricidade de uma decisão terrível. Ele era o meu melhor amigo, pastor. Ele era a minha consciência. E naquela noite, olhando para o abismo da pobreza de um lado e o paraíso do sucesso do outro, eu decidi que não podia mais pagar o luxo de ter uma. O pastor Samuel ouvia em silêncio. O tic-tac do relógio na parede, marcando não apenas os segundos, mas as batidas de um coração culpado que confessava seu crime mais hediondo. A expressão de Arthur Dantas era a de um homem revivendo o inferno. Seus olhos, antes fixos no pastor, agora vagavam pelo escritório, como se procurassem uma saída daquela memória que o aprisionava há 30 anos. Eu saí da garagem dele naquela noite sentindo o gosto amargo do pânico, continuou Arthur, a voz um sussurro áspero. As palavras de Bruno ecoavam na minha cabeça. Eu contarei a verdade. E eu sabia que ele o faria. Bruno era incapaz de mentir. Sua honestidade era tão fundamental para ele quanto respirar. E eu o odiei por isso. Naquele momento, eu odiei a sua pureza, porque ela era o único obstáculo entre mim e tudo o que eu sempre quis. Ele descreveu como voltou para sua casa na Vila Cinza, o caminho de terra batida, parecendo uma trilha para o inferno. Ele não dormiu. Andou de um lado para o outro em seu quarto minúsculo, o juramento que fizera a si mesmo lutando contra a imagem do rosto decepcionado de seu melhor amigo. Era uma batalha dentro de mim, pastor. A voz do meu pai me dizendo para ser um homem honesto, contra a imagem do corpo dele, exausto e quebrado pela pobreza. E a pobreza venceu. A ambição venceu. Perto das 3 da manhã, com o coração gelado e uma clareza terrível, ele tomou sua decisão. Se a consciência tinha um rosto, era o de Bruno. E para seguir em frente, ele precisava apagar aquele rosto. Eu sabia que ele estaria no laboratório, disse Arthur, a vergonha pesando em cada sílaba. Ele não conseguiria dormir sabendo que a fórmula estava imperfeita. Ele estaria lá, tentando consertá-la, revendo os dados que provavam a falha. E foi para lá que eu voltei. A garagem estava com a luz acesa. Eu entrei silenciosamente. Ele estava de costas para a porta, tão concentrado em uma série de equações na lousa que nem me ouviu chegar. Por um instante, Arthur hesitou. A visão de seu amigo, tão brilhante e dedicado, quase o fez recuar. Mas a imagem do contrato milionário da vida nova o empurrou para frente. Sobre a bancada estava a pasta com toda a nossa pesquisa, anos de trabalho, e separada das outras, uma pequena pilha de folhas.
Eram os relatórios dos últimos testes de estresse, os gráficos que mostravam a degradação da estrutura molecular, as anotações de Bruno circulando a anomalia. Era a prova irrefutável da falha. O ato que se seguiu foi rápido, cirúrgico e brutal em sua traição. Enquanto ele escrevia na lousa, eu peguei aquelas folhas, apenas aquelas, e as enfiei dentro da minha jaqueta. Mas eu sabia que isso não era o suficiente. Se ele alegasse que os dados haviam sumido, poderiam acreditar nele. Eu precisava destruí-lo. Precisava fazer com que ele parecesse não apenas errado, mas louco. Foi então que Arthur cometeu a segunda, e talvez pior, parte de sua traição. Com o coração martelando contra as costelas, ele pegou a pasta principal, a que continha a apresentação para o Dr. Valdemar, e começou a sabotar o trabalho de seu amigo. Eu sabia onde olhar. Havia certas variáveis nas equações principais que, se alteradas por 1 milésimo, invalidariam todos os cálculos, mas de uma forma que não era óbvia. Pareceria um erro de principiante, um descuido grotesco. Eu troquei um 7 por um 9 em uma fórmula-chave. Borrei uma anotação crucial com uma gota de café. Levei menos de 1 minuto. Eu mutilei a obra-prima dele, transformando sua genialidade em lixo. Na manhã seguinte, Arthur se apresentou sozinho na sede da empresa de Valdemar. Ele vestia seu único terno, surrado mas limpo, e carregava a pasta com a pesquisa adulterada. Eu fiz a apresentação da minha vida, pastor. Falei com uma paixão e uma confiança que eu não tinha. Vendi a Fórmula Argus como a maior revolução na construção civil do século. Mostrei os gráficos, os testes, as projeções de lucro. Tudo, claro, omitindo a falha e baseado na pesquisa que eu mesmo havia sabotado. Dr. Valdemar, um homem de olhar frio e calculista, estava impressionado. Ele estava prestes a estender a mão para selar o acordo quando a porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo. Era Bruno. Ele estava pálido, os olhos arregalados de quem não dormira, o cabelo desgrenhado. Ele carregava uma pilha de papéis desorganizados. "Não acreditem nele", ele gritou a voz desesperada. "A fórmula é instável. Eu tenho como provar. Os dados... Arthur, o que você fez com os relatórios de ontem?" Arthur Dantas, o futuro milionário, olhou para o seu melhor amigo e deu o golpe final. Ele não gritou. Ele falou com uma calma e uma decepção ensaiadas. "Bruno, por favor, não faça isso. Não aqui." Ele se virou para o Dr. Valdemar. "Eu peço desculpas por isso. Meu sócio, ele tem passado por um período de muito estresse. Ele começou a ver problemas onde não existem. Ele está exausto, confuso." "Não é confusão, é a verdade", insistiu Bruno jogando seus papéis sobre a mesa. "Olhe aqui, os cálculos preliminares mostram a instabilidade." Valdemar pegou uma das folhas, olhou para os números com desdém e a entregou para Arthur. Arthur olhou para a equação, apontou para o erro que ele mesmo havia plantado e disse, com a voz carregada de uma falsa tristeza: "Bruno, você esqueceu de carregar a variável is. Esse cálculo está errado, completamente errado." Bruno olhou para o papel, depois para Arthur, e foi nesse momento que ele entendeu. Ele não estava apenas sendo contrariado, ele estava sendo destruído. Ele viu a sabotagem, a traição completa e absoluta nos olhos frios de seu amigo. A humilhação foi total. Dr. Valdemar dispensou Bruno como se ele fosse um inseto, com um gesto de desdém. A segurança o acompanhou para fora do prédio. A ruína de Bruno estava completa. Sua reputação, sua credibilidade, seu trabalho, tudo feito em pedaços em menos de 5 minutos. Dr. Valdemar se virou para mim, narrou Arthur, a voz vazia. Ele disse: "Gosto de você, rapaz. Você é focado. Não tem tempo para instabilidade emocional. O negócio é seu, sozinho." E ele me estendeu o contrato, e eu assinei. Arthur fez uma longa pausa. O silêncio no escritório era ensurdecedor. O pastor Samuel tinha o rosto fechado, uma expressão de profunda dor. Ele podia ver a cena, sentir a traição. Eu saí daquele prédio como o futuro dono da Argus Construções. Eu tinha o dinheiro, o poder, o futuro. Eu tinha vencido. Ele olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que assinaram aquele contrato. Eu nunca mais vi Bruno. Ele se mudou da Vila Cinza, desapareceu. Sua família não sabia para onde ele tinha ido. Eu enterrei a culpa fundo. Disse a mim mesmo que era o preço do sucesso. Disse a mim mesmo que ele superaria. Ele ergueu os olhos para o pastor, e agora as lágrimas que ele segurou por 30 anos começaram a rolar.
Mas ele não superou, pastor. 6 meses depois, um corpo foi encontrado em uma cidade distante. Ele havia alugado um quarto barato e tirado a própria vida. Ele deixou um bilhete, uma única frase rabiscada em um pedaço de papel: "Eles roubaram a minha alma." O silêncio que se seguiu à revelação da morte de Bruno foi mais profundo e pesado do que qualquer palavra que pudesse ser dita. O tic-tac do relógio parecia um martelo batendo em uma bigorna, marcando o tempo roubado de uma vida. Pastor Samuel fechou os olhos, absorvendo a magnitude da tragédia. Não era apenas uma história de traição empresarial. Era um homicídio da alma, um pecado cujas ondas de choque se estenderam por 3 décadas até virem quebrar ali, naquele humilde escritório. Quando ele abriu os olhos, não havia condenação em seu olhar, mas uma compaixão tão vasta e dolorosa que Arthur sentiu como se sua armadura de cinismo e riqueza se partisse em 1000 pedaços. "E a família dele, Arthur?" perguntou o pastor, a voz baixa, mas ressoando com a autoridade de um juiz. "Os pais de Bruno que o acolheram em sua casa, que dividiram o pão com você, o que aconteceu com eles?" Arthur Dantas estremeceu, como se a pergunta tivesse tocado em uma ferida aberta. "Eu tentei ajudar", disse ele, a voz embargada de vergonha. "Depois que eu já era bem-sucedido, mandei dinheiro, envelopes anônimos, grandes quantias, mas o dinheiro sempre voltava. Um dia, um envelope voltou com um bilhete. Era da mãe dele. Não queremos o dinheiro que matou nosso filho. Eles venderam a casa, a mesma casa com a garagem onde Bruno criou a fórmula, e se mudaram. Desapareceram. Procurei por eles anos depois, contratei detetives. Descobri que o pai de Bruno morreu de infarto pouco tempo depois. A mãe dele viveu por mais alguns anos em um estado de profunda depressão e se foi também. Eles morreram de tristeza, pastor. Eu não destruí apenas o meu amigo. Eu aniquilei uma família inteira." A confissão completa estava sobre a mesa. O pastor assentiu lentamente, o queixo apoiado na mão, o rosto uma máscara de dor contemplativa. Agora, ele precisava entender o purgatório que Arthur construiu para si mesmo. "E você, Arthur? Você conseguiu o que queria, saiu da Vila Cinza, construiu um império. Como foram esses 30 anos? Como você viveu com essas sombras?" Arthur soltou uma risada, mas era um som oco, desprovido de qualquer alegria. "Vivi? Eu não vivi, pastor. Eu administrei uma existência. Eu construí uma fortaleza de sucesso ao redor de um túmulo vazio. A primeira coisa que fiz com o dinheiro de Valdemar foi exatamente o que eu disse a Bruno que faríamos. Voltei para o laboratório e consertei a falha na fórmula. Levei meses, trabalhando dia e noite, movido por uma mistura de pânico e genialidade que eu acho que peguei emprestado do fantasma dele. Eu tornei a fórmula Argus perfeita." Ele continuou, a narrativa agora ganhando um ritmo febril, como se uma represa de 30 anos estivesse se rompendo. "Eu rebatizei a fórmula, chamei-a de Dantas Block, apaguei o nome Argus, apaguei o nome de Bruno de cada documento, de cada registro. Eu o deletei da história, e sobre essa fórmula perfeita, construí a Dantas Construções, e o mundo me aplaudiu. Minha obsessão pela segurança se tornou lendária. Meus prédios são conhecidos por serem os mais seguros, os mais resistentes. Eu exijo testes e mais testes de estresse, muito além do que a lei exige. Todos acham que é zelo profissional." Ele olhou para o pastor com olhos selvagens. "Não é zelo, é penitência. Cada vez que eu vejo um teste de vibração e umidade, eu volto para aquela garagem. Cada relatório que assino, eu vejo a caligrafia de Bruno. Eu construí os prédios mais seguros do mundo porque vivo com o terror de que, em algum lugar, uma rachadura invisível vai aparecer e tudo vai desmoronar, assim como a alma dele desmoronou. A fortuna não trouxe paz, apenas uma solidão mais sofisticada. Eu nunca me casei, nunca tive filhos. Como eu poderia olhar nos olhos de uma criança e lhe ensinar sobre honestidade? Como poderia construir uma família sobre uma fundação tão podre? Tive relacionamentos, mas nunca deixei ninguém se aproximar de verdade. Eles viam o milionário, o filantropo, mas eu nunca permiti que vissem o ladrão, o fantasma que habita essa casca. O dinheiro se tornou meu único companheiro, porque ele não faz perguntas. Ele apenas me isola. O fantasma de Bruno, segundo Arthur, estava em toda parte. Eu o vejo nos rostos de jovens engenheiros brilhantes e idealistas que vêm trabalhar para mim. Eu os promovo rápido demais.
Dou a eles recursos que nunca tivemos, numa tentativa patética de reescrever a história. Mas não funciona. E a frase que ele deixou no bilhete, eles roubaram a minha alma, ela se tornou a trilha sonora da minha vida. Eu a ouço no silêncio das minhas coberturas de luxo, no zumbido do meu jato particular, no brinde dos acionistas. É um sussurro constante que me lembra que a minha alma também foi roubada naquela noite, pela minha própria mão. Então por que agora, Arthur? Perguntou o pastor com gentileza. Depois de 30 anos de silêncio, o que o trouxe aqui hoje? Arthur olhou pela janela para o céu que começava a escurecer. Na semana passada, eu completei 60 anos. A mesma idade que meu pai tinha quando morreu. Eu olhei no espelho e não vi o jovem que queria escapar da pobreza. Eu vi um velho assustado, com mais dinheiro do que Deus, mas mais pobre de espírito do que o homem que meu pai foi. Eu percebi que cumpri meu juramento pela metade. Eu escapei da miséria material, mas construí para mim uma miséria espiritual muito pior. A filantropia, as doações para esta igreja, nada disso alivia o peso. É como tentar apagar um incêndio com notas de R$100. É apenas dinheiro manchado de sangue. Ele se virou de volta para o pastor, e toda a sua angústia, todo o seu desespero de uma vida se concentrou naquele olhar. Eu não tenho mais para onde correr. O sucesso não me escondeu, apenas iluminou o meu vazio. Eu estou no fim da linha. Eu contei ao Senhor o crime em todos os seus detalhes sórdidos. Eu confessei a podridão na fundação da minha vida. Ele se inclinou, as mãos abertas sobre a mesa, em um gesto de completa rendição. Então, pastor, agora o senhor sabe tudo. Represente a justiça, represente a Deus, represente a alma de Bruno. Olhe para mim e me diga, qual é a minha sentença? A pergunta final pairou no ar, carregada com o peso de uma vida inteira de culpa. O pastor Samuel não respondeu imediatamente. Ele sentiu o fardo daquela pergunta descer sobre seus ombros. Ele não era um juiz, mas fora transformado em um. Diante dele estava um homem que cometera um pecado terrível, mas que vivera em uma prisão autoimposta por 3 décadas. Qual seria a resposta? A justiça dos homens, que exigiria a confissão pública, a ruína, a prisão, ou a justiça divina, que busca a reparação, o arrependimento, a redenção? Qualquer caminho que ele apontasse mudaria para sempre o que restava da vida de Arthur Dantas. O pastor olhou para o homem à sua frente, um rei em um império de sombras, e soube que sua próxima frase seria a mais difícil e a mais importante de todo o seu ministério. O pastor Samuel permaneceu em silêncio por um longo tempo. Um tempo tão longo que Arthur pensou que talvez ele não fosse dizer nada. O pastor não olhava para Arthur, mas para um pequeno crucifixo de madeira em sua mesa, como se buscasse ali a sabedoria que a situação exigia. A mente do pastor era um turbilhão. A justiça dos homens era clara. Ele deveria aconselhar Arthur a se entregar à polícia. Mas o crime legal, a fraude, a apropriação indébita, parecia tão pequeno em comparação ao crime moral, ao pecado contra a alma de um amigo. Prender Arthur Dantas destruiria o homem, mas não restauraria Bruno. Seria um ato de punição, não de justiça. A verdadeira justiça, a justiça que Deus busca, não é sobre vingança, é sobre restauração, sobre tornar inteiro o que foi quebrado. Eram as mesmas palavras que Ricardo, o pai atormentado da outra história, havia usado. Mas aqui o pastor as via sob uma nova e redentora luz. Finalmente, ele ergueu os olhos e fitou Arthur Dantas. Sua voz, quando veio, era suave, mas carregada com o peso do ferro. Você me pediu uma sentença, Arthur, e eu vou lhe dar uma, mas não será a que você espera. Sua dívida não é com a lei dos homens, não primariamente. Sua dívida é com a alma de Bruno, e é a ele que você deverá pagar. Arthur Dantas prendeu a respiração, o corpo tenso. Sua sentença, continuou o pastor, tem 2 partes, e você deve cumprir ambas, ou continuará em sua prisão de culpa para sempre. A primeira parte da sua sentença é matar o homem que você se tornou. Arthur franziu a testa, confuso. Você deve matar Arthur Dantas, o titã da Dantas Construções. A persona que você criou, o nome que você construiu, tudo isso é fruto daquela noite, daquela mentira. Você precisa destruir o seu próprio monumento. Você vai convocar uma coletiva de imprensa e vai contar ao mundo a verdade. Toda a verdade. A sugestão era tão radical que Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. Contar a verdade? Gaguejou.
Isso seria a minha ruína. Exatamente, disse o pastor com firmeza. Assim como você arquitetou a ruína de Bruno em uma sala de reuniões, você deve aceitar a sua própria ruína diante do mundo. Você vai contar a história da Fórmula Argus, vai contar sobre a genialidade de seu amigo Bruno e vai confessar que o nome Dantas Bloch é uma fraude. Você vai anunciar que a partir daquele momento, a Fórmula voltará a ter seu nome de batismo. Você vai devolver a Bruno o que você roubou em primeiro lugar, o seu legado. Essa era a justiça retributiva, a humilhação pública, a perda de status, o escárnio do mundo dos negócios. Era o preço da verdade. Essa é a parte fácil, disse o pastor, para o espanto de Arthur. É a parte da destruição. A segunda parte da sua sentença é a mais difícil. É a parte da construção. Sua segunda sentença é passar o resto da sua vida dando a outros a oportunidade que você roubou de Bruno. Os olhos do pastor brilharam com uma intensidade santa. Você vai liquidar uma parte substancial da sua fortuna. E com esse dinheiro, que hoje está manchado, você vai criar a Fundação Argus Bruno, uma instituição dedicada a encontrar, financiar e orientar jovens mentes brilhantes de lugares como a Vila Cinza. Jovens cheios de sonhos, mas sem recursos. Você vai dar a eles bolsas de estudo, laboratórios, mentoria. Mas, mais importante do que isso, você vai lhes dar uma base ética para que a ambição deles nunca os faça esquecer de sua consciência. O plano do pastor era genial em sua simplicidade e profundidade. Não era apenas sobre caridade, era sobre redenção ativa. Você não vai apenas assinar o cheque, Arthur. Você vai se dedicar a essa fundação. Vai conhecer esses jovens. Vai contar a eles a sua história, a história de Bruno como um conto de advertência. O nome de Bruno que você tentou apagar se tornará um farol de esperança e integridade para as futuras gerações. Você não pode trazer seu amigo de volta, mas pode garantir que o espírito dele floresça em centenas de outros. Você não vai pagar sua dívida se escondendo em uma cela de prisão. Vai pagá-la construindo pontes para o futuro em nome do homem cuja ponte você destruiu. Arthur Dantas ficou em silêncio, as palavras do pastor ecoando em sua alma. A sentença era terrível e, ao mesmo tempo, a única coisa que fazia sentido. Era mais dura do que a prisão, pois exigia que ele vivesse com seu pecado, não escondido dele, mas o transformando em uma força para o bem. Exigia que ele abrisse mão do orgulho, do poder, do nome, de tudo o que ele usou para se definir e se tornasse um servo da memória de seu amigo. Pela primeira vez em 30 anos, um caminho se abriu à sua frente. Um caminho de dor, de humilhação, mas um caminho que não terminava em um abismo de culpa. Era um caminho para a luz. Com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, ele assentiu. Eu farei tudo. O que se seguiu entrou para a história do mundo corporativo. Arthur Dantas convocou a imprensa e, com uma voz firme que não tremia mais, confessou tudo. O escândalo foi monumental. Ações despencaram, contratos foram perdidos. Ele foi chamado de louco, de traidor, mas ele aguentou. Renomeou a fórmula, reestruturou a empresa para que parte de seus lucros fosse perpetuamente destinada à fundação. E então, ele se afastou, deixando o império para trás. O último vislumbre que o público teve dele foi na inauguração da sede da Fundação Argus Bruno, um prédio moderno e cheio de luz, erguido no coração da antiga Vila Cinza. Ele não estava no palanque como um milionário, mas na plateia, um homem mais velho e de cabelos brancos, aplaudindo enquanto a primeira turma de bolsistas subia para receber seus diplomas. Seu rosto não continha o poder de antes, mas algo muito mais raro: paz. A sentença do pastor não foi sobre punir um pecador, mas sobre libertar uma alma. Ele entendeu que a verdadeira redenção não está em apagar o passado, mas em dar a ele um novo significado. Arthur Dantas passou 30 anos construindo prédios sobre uma fundação podre e só encontrou a salvação quando decidiu demolir tudo e, com os escombros, construir algo verdadeiro. A história nos ensina que o peso da culpa pode ser mais esmagador do que qualquer corrente e que a confissão, por si só, é apenas uma porta. É o que fazemos depois de atravessá-la que define nosso caráter e nosso destino. Arthur teve que destruir sua vida para finalmente começar a viver, provando que às vezes a única maneira de pagar por uma alma que foi roubada
é dedicar a sua própria para honrar a memória dela.